e nesta aula você vai aprender a fazer uma flor 3D sem mistério. Vou utilizar esse punch na numeração 020 e um flake bem brilhosinho. Vou utilizar também um esmalte branco da Cultio e o esmalte preto da Cultio. Com o meu Stereopack, eu vou começar a fazer minhas misturinhas. Eu preciso de 3 cores. Essa é a minha cor sólida. O que seria a cor sólida? A cor que vai prevalecer na minha flor. Fiz 3 pinguins com essa tonalidade e vou vir com o esmalte branco da Cultio e vou clarear um deles. Vou clarear um pouquinho só, gente, então vou botar uma gotinha bem pouquinha. E um deles eu vou escurecer bastante, que é para fazer o miolo da minha flor e dar profundidade à arte. E cá entre nós, é uma honra estar trazendo essa técnica pela primeira vez aqui no Brasil. Vou começar a misturar minhas cores com um palitinho, auxílio de um palito. E vou misturar o preto. Gente, essa cor é bem escura mesmo. O azul é realmente só para dar aquela nuance bem longe, tá? Então é realmente para ficar dessa forma aí. Misturei todas as cores, ficou dessa forma aí. Agora eu vou iniciar já com o meu esqueleto pronto. Eu vou fazer o miolo da minha flor. Vou fazer uma bolinha no centro do leito, bem certinho, com um pincelzinho fininho, que vocês já estão familiarizados com esse pincelzinho, gente. Então, com esse pincelzinho fininho, eu vou fazer, ó, uma bolinha desse jeito. Faço a minha segunda mão e levo na cabine por 30 segundos. Bom, trouxe da cabine, agora eu vou vir com o meu flake, gente. Vou aplicar o meu flake bem em cima dessa bolinha. Esse vai ser o miolo da minha flor, então ele tende a ficar brilhando, tá? Geralmente a rosa tem aquele fundo escuro e aquele fundo meio opaco, né, mate. E essa flor não. Essa flor, ela realmente tem esse fundo brilhoso. Vou usar esse gel da Cultio T3. Esse gel, ele é clear e eu vou usar ele para fazer o miolo da minha rosa. Venho com aquele pincel fininho novamente e vou depositando, meio que fazendo uma bolinha bem em cima desse miolo. Vocês estão vendo como é que fica? Venho construindo mais uma camada e levo na minha cabine por 30 segundos. Agora eu vou pintar a parede lateral do meu miolo com o gel punch preto, tá? Ó, eu venho pintando para dar profundidade, porque eu vou usar, gente, os famosos caviar para fazer esse miolo. Vai ficar lindo, lindo, lindo. Ó, venho pintando com muito cuidado. Vou engrossando levemente. Você não pode fazer muito grande, porque senão o miolo da sua rosa vai ficar muito grande. Passei a minha segunda demão e levo na cabine por 30 segundos. Agora eu vou utilizar esse pó metálico azul escuro, lindo, lindo, lindo. Vou aplicar ele em cima do preto, tá? Vou aplicar totalmente em cima do preto. Com um pincelzinho de poligel, qualquer pincel, tá, gente? Não tem marca específica. Venho esfregando ele em cima do meu preto. Olha como é que ele fica. Passo um pouquinho de gel clear bem na lateral do meu miolo, ó, para me colar os meus caviar. Vou utilizar esse caviar nessa cor meio cobre e vou começar a aplicar os meus caviarzinhos um do lado do outro, porém eu vou aplicar numa metade só, numa parte só, que é nessa partezinha aqui de baixo. Ó, vim aplicando de um em um. E olha só como é que fica, gente. Olha só como é que começa a dar textura a nossa unha. Apliquei e arrumei o meu caviar, levo na cabine por 30 segundos. Agora eu vou vir com uma bolinha de gel maior, clear, e vou encapsular totalmente esse caviar, fazendo esse movimento circular. Ó, viu? Apliquei e agora vou levar na cabine por mais 30 segundos. Voltei da cabine, vou fazer a limpeza do meu miolo em volta com o prep. Eu poderia deixar assim, mas eu gosto de trabalhar numa área bem limpa. Então, ó, fiz a limpeza, viu como é que ficou bem limpinho? E agora eu vou vir pintando a parede lateral do meu miolo com o gel punch preto para dar profundidade a esse miolo. Vou pintando com muita delicadeza, vou passar 2 demãos desse gel punch preto, tá? Para ficar bem pretinho mesmo e poder enxergar essa camada de cima quando a gente finalizar a unha. Agora vai começar a mágica. Com o mesmo pincelzinho, eu vou começar a desenhar as minhas pétalas. Porém, eu vou desenhar uma pétala um pouquinho menorzinha, tá, gente? Eu não vou desenhar tão grande porque vai entrar outras camadas do lado. Então, eu preciso fazer um pouco mais fina.
Ó, vou fazer desse jeito aí, realmente como se estivesse desenhando, sabe? Um papel. É como se você estivesse realmente desenhando uma flor, tá? Eu vou começar a desenhar as minhas pétalas. Bem sem nenhum nixo, tá, gente? Pode fazer aí do jeito que você tiver a vontade de fazer. Eu vou fazer apenas 3 pétalas, porque eu quero ter outros espaços para poder fazer outras artes. Então, eu vou fazer apenas 3 pétalas. E agora eu vou começar a preencher as minhas pétalas, tá, gente? Desenhei e vou começar a preencher. Vocês conseguem perceber que não é um bicho de 7 cabeças? Então, gente, eu nunca fiz um curso dessa técnica. Eu treinei. Eu olhava muito para aprender a fazer essa técnica, porque não tem nenhum curso ensinando essa técnica aqui no Brasil. Não tem. E só lá fora, e mesmo assim presencial, gente. Então é muito difícil de achar um curso com essa técnica. E eu estudei essa técnica justamente para trazer aqui para vocês. E vocês podem ver que não é um bicho de 7 cabeças. É uma unha bem fácil, relativamente bem fácil de se fazer. Começo a preencher minhas pétalas. Pinto também a parede lateral do meu miolo com essa mesma cor, tá? Desse jeitinho aí, gente, com a mão bem levinha, bem delicadinho. Ó, feito isso, vou levar na cabine por 30 segundos. Vou utilizar o Top Coat da Pio Bella e vou passar, ó, uma camada bem fina em cima da minha pétala para fazer um degradê, gente, um mármore, um marmorizado nessa pétala. Com o meu azul mais escuro, eu venho dando profundidade, criando um degradê, um mármore bem nas minhas pétalas, gente. Isso vai dar toda a diferença no resultado final da nossa unha. E após isso, eu levo na cabine por 30 segundos. Voltei da cabine e agora eu vou iniciar novamente, ó. Vou começar a preencher as minhas pétalas com gel clear, o mesmo gel que eu usei para fazer o miolo. E vou preencher cada pétala, tá? Pétala por pétala. Você também pode usar o poligel clear, tá? Mas eu recomendo você usar o gel, porque ele vai dar aquelas ondas mais naturais na pétala e que fica muito bonito. Levei na cabine, faço a minha segunda pétala e a minha terceira pétala. Após isso, olha como é que fica perfeito, gente. Olha só isso, gente. Agora eu vou vir com o gel punch preto e vou começar a passar em uma das paredes laterais da minha pétala, tá? Eu vou passar nesse cantinho aqui para dar profundidade. Não vou passar em tudo, tá, gente? Cada pétala, cada onda tem que ser de uma forma e uma maneira diferente. Justamente para se tornar única. Apliquei nesse cantinho, agora eu vou aplicar lá no cantinho da outra pétala, ó. Porém, eu vou aplicar só nesse meiozinho, tá? Só nessa pontinha, não vou descer esse gel punch. Vou manter ele apenas aqui em cima. Ó, venho pintando a parede lateral. E eu vou escurecer bastante essa área, porém eu não vou levar ele para baixo, tá? Vou manter ele só aqui nessa parte. E vou esfumar ele para ele não ficar marcado. É muito importante você atentar a isso e esfumar. Agora eu vou vir com uma cor azul, que no caso é a minha cor predominante. E vou passar do lado, criando mais uma camada. Vou passar do lado desse preto, tá? Olha, passei desse lado. Agora eu vou passar lá no meiozinho da outra pétala a mesma cor. Pego a minha corzinha, ó, e venho aplicando. Vou aplicar bem rente, tá? Bem rente a essa cor preta. Ah, mas tá desaparecendo a cor preta. Quando eu for lixar, vai dar pra ver a camada da cor preta, tá, gente? Vou reforçar a parede lateral da outra pétala. Gente, é bom se atentar muito bem pra ficar bem certinho. E vou aplicar uma camada bem fininha de gel clear bem na parede lateral, justamente para criar uma camada bem superficial, gente, bem fininha mesmo. Só para dar um mínimo detalhe. Lembrando que é no mínimo detalhe onde a perfeição tá, gente. Então, não fica com preguiça e pratique criando bastante camadas. Passo também em cima, justamente onde eu apliquei o azul, tá? Então, eu passo
em todas as partes aonde eu apliquei o azul. Com meu gel T3 White da Cultio, eu venho e vou fazer uma camada, ó, bem do ladinho dessa última camada que a gente fez, tá? Bem fininha, tá, gente? É uma camada branca bem fininha. Não faz muito grossa, que é pra não ficar estranho. Lembrando que a nossa flor tem que ficar delicada. Então, você vai fazer dessa forma. Vou pintar também, ó, essa parte de cima, porém, eu não vou engrossar ela aqui, ó. Vou apenas pintar com o próprio gel mesmo, tá? Essa outra parte da pétala. Levo na cabine por 30 segundos e aplico a minha segunda demão. Gente, esse gel, ele é maravilhoso porque ele seca por completo, tá? Gel branco é bem difícil, que a maioria dos géis brancos que a gente tem hoje em dia no mercado demora muito, muito, muito pra secar e às vezes nem seca. É muito ruim, muito triste. Quando você faz uma unha linda e aí você vai lixar, você vê que o gel ele tá molhado por dentro. Então, esse gel da Cultio não acontece isso, tá? Ó, essa partezinha aqui de cima, eu vou só dar só uma sujadinha nela pra criar uma camada de branco ali, porém não tanto, tá? Eu não quero uma camada grossa. Eu quero realmente como se fosse um gel punch. Só que, conforme eu já tô com um pincel sujinho de gel white, eu vou utilizar ele mesmo. Levei na cabine por 30 segundos e agora eu vou vir com a minha cor predominante, a minha cor sólida. E vou começar a preencher esse vácuo das pétalas, tá? E vou formar também a bala da minha reversa, porque eu vou fazer essa unha reversa. Mas você também pode fazer ela de forma integral, não precisa fazer reversa. Preencho de um lado, preencho do outro, tá? Esse lado aqui, gente, preenche com muito cuidado, que é pra não tapar totalmente o preto. Eu não quero tapar totalmente o preto. Quero que essa parte fique um pouquinho mais escura. Preencho a parte de cima também e levo na minha cabine para catalisar tudo isso por mais 30 segundos. Vou utilizar esse pó sereia para dar nuance, tá? Ó, eu venho aplicando, esfregando ele bem no vaquinho onde eu passei o meu gel punch. E venho esfregando ele. Deposito mais pó se for preciso. O importante é que não fique manchado, tá? Tem que ficar bem certinho mesmo. E vou utilizar o metálico azul escuro para aplicar na parte de cima. Porém, eu aplico somente na divisão aqui na parte de cima. Não aplico nela inteira. Aproveito também para dar profundidade um pouquinho, ó. Bem nessa entradinha aqui. Essa unha, gente, ela é basicamente profundidade, 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 tá? Cada camada tem que ter uma profundidade para no final a gente ter aquele boom, aquela flor maravilhosa. Vocês estão vendo que já deu bastante profundidade? Venho com um mini boleador e com o meu gel paint bem escuro lá, a misturinha que eu fiz lá no início. E vou fazer algumas bolinhas aleatórias em cima desse vácuo. Vocês estão vendo? Faço umas bolinhas bem aleatórias. E aqui eu vou fazer algumas oncinhas, tá? Porém, não do jeito tradicional. Vou fazer com essa cor azul. Faço uma bolinha bem pequenininha do lado. Olha só como é que fica. Bem desse jeitinho, tá? Porém, eu não vou fazer a conchinha, que geralmente a oncinha a gente faz um de um lado e um do outro na frente. Eu vou fazer dessa forma bem aleatória, porque não tem como, a gente não tem espaço para fazer a oncinha bem certinha, porque a bala dessa reversa é pequena. Mas se a sua bala for maior, você pode fazer uma oncinha maior. E na parte de cima, eu vou fazer a oncinha preta, tá? Por que que eu vou fazer preta? Conforme a parte de cima tá mais escura, eu preciso vir com a oncinha mais escura para ela poder sobressair. Se eu usar uma cor mais clara, não vai sobressair. E faço uma micro oncinha, gente, bem pequenininha. Faço algumas oncinhas e algumas bolinhas aleatórias. Após isso, vou fazer uma camada fina com o meu branco lá na parte de cima do outro lado, tá? E vou fazer apenas na parede lateral dessa pétala. Não vou descer para baixo, tá? Vou fazer apenas nessa parte. E levo na minha cabine por 30 segundos. Vou vir com o meu boleadorzinho e o azul bem clarinho lá do início. E vou fazer, ó, o miolinho dessa oncinha, tá? São micro bolinhas. Com bem delicadeza, ó, gente. Muita delicadeza. Tá vendo como é que ficou? E aqui em cima eu vou fazer apenas uma, porque a gente não tem muito espaço.
e eu não quero deixar muito papagaiado, para não dar confusão mental. E aí eu faço realmente bem pouquinho. Olha só a diferença, gente. Vou encapsular e formar a bala da minha reversa com o gel da Cultio. Viu, gente? Não é um bicho de 7 cabeças. É uma técnica até que gostosa de se fazer. Agora eu retiro a goma da minha bala com o prep. O prep que eu estou usando é da Adore. E vou vir com a minha broca de tungstênio reta para retirar o excesso desse gel e fazer a preparação do sorriso da minha bala para fazer minha unha reversa. E olha só como é que tá o nosso leito, gente. Olha só como é que tá a nossa flor. Tá ficando maravilhosa, tá ficando linda. Com a minha broquinha fina de tungstênio, eu vou começar a dar definição à parede da minha reversa. Posiciono ela na altura do meu ponto zero e venho boleando ela delicadamente, de um lado ao outro. Após isso, vou utilizar minha lixa da Miss Sonia 180 para fazer um pré-acabamento na bala da minha reversa. Vou utilizar essa lixa bem fininha de manicura comum para dar mais definição à ponta e parede lateral da minha reversa. Dessa forma aqui, você tem uma reversa bem fininha, bem boleada, sem nenhuma tremidinha, gente. Fica lindo, 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 lindo. E eu amo usar essa lixinha porque ela se encaixa perfeitamente nos cantinhos. Higienizo a minha unha com prep para tirar totalmente o pó dessa unha, tá? Eu gosto muito de higienizar com o prep, que o prep ele tira totalmente o pozinho e aí a gente pode estar fazendo a aplicação de um outro gel sem se preocupar com sujeiras. Com o meu gelzinho Punch na cor mais escura, eu vou começar a preencher a parede lateral dessa reversa para causar mais uma camada para me vir com a minha cor white, com o meu gel white. Preencho muito bem. Gente, se atente. Nessa hora aqui, você precisa usar uma cor mais escura, que é para causar sombra bem nesse vácuo da flor, tá? Então, usa uma cor mais escura, que é para causar sombra nesse vácuo. Agora eu vou começar a preencher a minha borda livre com o meu gel white. Eu vou começar a preencher, gente, essa borda livre em camadas, tá? Então, vou fazer uma camada, outra camada e vou secando na cabine por 60 segundos. Dessa forma, ele vai sair completamente seco e sem nenhuma parte molhada. Lembrando que, se o gel não for bom, mesmo fazendo dessa forma, ele não vai secar. Retiro a goma desse gel com prep e vou iniciar o meu acabamento. Vou achatar em cima, do jeitinho que vocês já sabem, com a minha lixa 180 da Miss Sonia. Vou lixar parede lateral, ponta inferior. Ó. Dei o meu pré-acabamento e com a mesma broca de tungstênio eu vou fazer o corte da minha mandorla. Dessa forma assim, a 30 graus. Ó, dessa forma, gente. Muito, muito, muito fácil. Nunca foi tão fácil fazer uma mandorla. Dou os últimos acabamentos com a minha lixa acrílica, 30 graus, ó, sempre reta, nunca assim e nem assim. Se eu lixar ela assim, eu vou tirar essa pontinha aqui, eu quero que ela fique arredondada. E se eu lixar assim, eu tiro essa pontinha aqui. Então, sempre reta. E se atentando para não virar essa lixa e acabar comendo a pontinha, gente, pelo amor de Deus. Essa mandorla não pode ficar arredondada. Se você comer essas pontinhas, aí vai se transformar numa piper, tá? Então, se atente muito, muito, muito. E venho arredondando essa pontinha, ó. Já venho arredondando essa pontinha pra ficar bem certinha. Feito isso, higienizo com prep para tirar totalmente o pó. E com gel paint preto, com um pincelzinho fininho, eu vou reforçar o meu degradêzinho
no caso, o meu mármore a seco, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Reforço e dou uma esfumadinha próximo ao miolo. Faço isso nas 3 pétalas. Levo na cabine por 30 segundos e aplico o meu top coat. Gente, essa é uma das técnicas mais difíceis e é as técnicas que as pessoas mais perguntam como fazer. E nesse curso eu destrinchei essa técnica para você. Então treine, espero que você tenha gostado dessa aula e fica com esse resultado. Lembrando que você treinando e botando essa técnica em prática, tire uma foto e me marque lá no Instagram. Gente, essa técnica é uma técnica que ainda não tem aqui no Brasil. Não tem curso ensinando, literalmente não tem aqui no Brasil essa técnica. E é gratificante estar trazendo pela primeira vez essa técnica aqui pro Brasil. E eu espero que todas vocês gostem. Um beijo!